Viva, boa noite. Voltamos ao debate da semana com o painel composto pelo Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho. Bom ano a todos. Espero Bom que ano, estejam igualmente. felizes. Bom ano, Uh, viva. e espero que tenham entrado bem. Vamos já ver como é que vão entrar em termos de debate. E a melhor forma é começarmos, como é hábito, com uma frase da semana, de preferência, e o comentário que vos aprouver. Joaquim Sousa, comece por si. Bem, antes de mais, boa tarde. Neste ano que se inicia, que será um ano fortemente marcado por processos eleitorais, um pouco por todo o mundo, 4,5 mil milhões de pessoas vão a votos, mas acima de tudo temos aqui uma questão que vai definir as eleições, seja onde for, das latitudes, que é a questão económica. E começava com uma frase, do Presidente da Confederação Social Portuguesa que diz que não podemos, enquanto país, ser apenas elegíveis para os fundos de Bruxelas, porque isso não chega, não leva Portugal a lado nenhum. Nós temos que criar, indubitavelmente, riqueza. Não podemos ser um país de subsídios e de subsídio-dependentes. Para que este ano de 2024, um ano importante, vamos ter um governo que será ou não de estabilidade. Estás otimista. Vamos ter um governo. Vamos ter um governo. Acredito que vamos formar governo. Agora, se será estável ou não, aí terei algumas dúvidas e, pelo visto, Marcelo Rebelo de Sousa também estará. E nesse sentido, torna-se fundamental que tenhamos um rumo económico, que sejamos empreendedores, tenhamos capacidade de passar do quase para um país que crie por si. Muito bem, fica a frase que apela a que possamos gerar riqueza. Miguel Silva Gouveia, a tua frase apela a que factor? Bom, a minha frase não foi proferida esta semana, foi uma frase que foi proferida no dia 21 de dezembro, portanto, até julgo que estava imbuída de alguma, digamos, amenização natalícia, mas ganhou outra força esta semana, ganhou outro peso. A frase é de Nuno da Câmara Pereira, líder nacional do Partido Popular Monárquico, que numa entrevista ao Jornal Público dizia que os presidentes do PSD e do CDS são líderes fracos e que não têm visão do que se está a passar no país. E dizia ainda mais que não entrava numa coligação, dizendo que não podíamos ser peões, só bandeiras, não, precisamos de participar no programa. Isto são palavras de Câmara Pereira, líder do PPM, que soubemos esta semana, estará também na AD, na Aliança Democrática Renascida, em 2024, um partido que teve 260 votos a nível nacional e que parece que vai passar a fazer os líderes fracos, líderes fortes, mas, pelos vistos, pelas suas palavras, irá ter um dedo programático e que será muito interessante, particularmente quando sabemos que o PPM defende a privatização, não, a nacionalização do CTT, da TAP, da REN, de muitas empresas que foram privatizadas pelo PSD-CDS. PPM que tem consideravelmente menos votos do que aqueles que hoje e amanhã vão cantar os reis. Monarquias têm disto. Tem estes contrastes. Pedro Coelho, a frase que escolhes e o comentário. Muito bem, boa noite a todos. A minha frase apela à memória, ou à falta dela. A frase é do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, quando disse que a privatização do CTT estava no memorando da Troika assinado pelo governo socialista. E isto vem na sequência da resposta de Pedro Nuno Santos, em que disse que a privatização do CTT tinha sido desastrosa e que o PSD deveria era pedir desculpas pelo processo de privatização em vez de estar preocupado com ações. Portanto, esta falta de memória de Pedro Nuno Santos era um ministro que tinha o setor das comunicações, tinha essa responsabilidade, deve ter recebido as mensagens também do ministro das Finanças por WhatsApp. Vimos isso quando foi a indenização milionária a uma ex-administradora da TAP, e portanto é bom revivar a memória das pessoas, a sua responsabilidade. E agora temos um homem que se demitiu de ministro das infraestruturas, pelas razões que todos nós conhecemos, agora quer ser primeiro-ministro de Portugal e é bom que tenhamos alguém com memória. Aliás, isso leva-nos para um dos temas que tínhamos no alinhamento, é que o Pedro Nuno Santos inevitavelmente aparece sempre na berlinda
nos casos e casinhos da República, digamos assim, porque o governo está agora num formato de gestão e desta vez soube-se que, por causa de umas ações dos CTT, quando do processo de privatização, o Pedro Nuno Santos volta a estar. Miguel Silva Gouveia volta a estar porque as circunstâncias assim o ditam, ou seja, o PS está num processo de renovação, tem congresso este fim de semana, contará com uma vasta comitiva madeirense, entre os quais militantes estará o Miguel Silva Gouveia, ou está de novo na Berlinda porque de facto tem memória fraca, como disse Pedro Coelho. Não, em primeiro lugar, acho que importa referir que o que o Pedro aqui citou foi um militante social-democrata. Portanto, é a verdade do militante social-democrata e vinculou a ele. Obviamente que poderíamos escamotear a frase que foi dita pelo então líder da bancada parlamentar, mas se formos a analisar à luz do polígrafo, se calhar haveria ali algumas imprecisões a serem corrigidas. No entanto, esta situação do Pedro Nuno Santos, eu acho que só veio à baila, só veio à berlinda, porque o Pedro Nuno, neste momento, é candidato a primeiro-ministro, será empossado líder do PS este fim de semana no Congresso em Lisboa. E será candidato a primeiro-ministro. E eu penso que só nessa lógica e numa tentativa do PSD em radicalizar o Pedro Nuno Santos, que é assumidamente um social-democrata, sem derivas libertárias ou liberais como o PSD tem se dado a esses propósitos nos últimos anos. O Pedro Nuno assumiu vincadamente que é um social-democrata e todos sabemos que ele defende que setores estratégicos devem continuar na mão do Estado, sendo crítico a muitas privatizações, nomeadamente privatizações na área da energia, como foi o caso da REN e da EDP, privatizações na área dos Correios, como foi o caso do CTT, e também da TAP. E até admira-me o Pedro Coelho estar a referir estas questões, porque eu acredito que ele também defenda que empresas que têm para a Madeira uma necessidade de serviço público, uma necessidade imperiosa, como é o caso da TAP e do CTT, não falo das energéticas, porque na Madeira a empresa de eletricidade é uma empresa de capitais 100% públicos, portanto nunca foi privatizada e espero que continue na esfera do Estado, mas na verdade, e voltando ao Pedro Nuno, ele defende, como eu também defendo, que estes setores devam ficar na mão do Estado. Ora, aquilo que está em causa foi as privatizações feitas pelo governo da coligação PSD-CDS, que agora se apresenta a eleições, e muitos, como pediu o Pedro, espero que muitos tenham memória desse governo e daquilo que foi feito a Portugal e à Madeira. O Pedro Nuno, e só se fala porque o Pedro Nuno agora está aqui na linha de fogo, porque na verdade não foi o Pedro Nuno que tinha a gestão ou a tutela da par pública, que é a empresa nacional que tem as participações públicas, nomeadamente no mercado de capitais. Quem tem a tutela é o Ministro das Finanças. À data era o Ministro Leitão, já tinha saído. O Mário Centeno já tinha saído do governo e aquilo que foi feito foi, depois de se ter sido pedido um parecer à OTAN, que é a entidade que dá os pareceres vinculativos prévios à entrada em capitais sociais de empresas, o Governo da República decidiu adquirir um conjunto de ações e, se o fizesse de forma pública, aconteceria aquilo a que chamamos uma OPA. Portanto, seria uma oferta pública de aquisição de 13%, que era aquilo que estava, na altura, planeado, e não foi. Compraram algumas ações, que não chegou a 2%, foi bem abaixo daquilo que o regulador até obriga ou tem outras obrigações do ponto de vista legais,
comprou um conjunto mínimo de ações, salvo erro 0,9%, 0,24%, 24. 24%, portanto foi mínimo, ainda que o princípio fosse aquele que nunca o Pedro Nuno Santos, nem o Partido Socialista, nem António Costa escondeu, que era setores estratégicos devem permanecer na esfera do Estado, como o caso do CTT. Aliás, aqui na Madeira tivemos muitos autarcas a fazer face a esta saída do CTT para a esfera privada, porque acabaram por encerrar muitos balcões. Eu recordo-me aqui no Funchal, em Santo António, recordo-me em São Gonçalo, acredito que noutros pontos da ilha, em Câmara de Lobos, não sei se aconteceu, mas noutros também aconteceu, foram os autarcas que tiveram de assumir nas suas juntas de freguesia e em algumas casas do povo as Cicardetes, despesas, quase. as despesas da proximidade com a população, particularmente quando sabemos que as encomendas para as ilhas muitas vezes não são aceitos pelas grandes lojas de comércio online. Apesar de haver legislação Apesar da legislação, ainda bem recentemente, agora para estas compras natalícias, tive uma das compras que fiz quando se descobriu, ou a empresa descobriu que era para a Madeira, depois de estar pago e depois de todo o processo feito, diz que não entregava nas ilhas, nem na Madeira, nem nos Açores, só em Portugal continental. Tive então de adquirir noutra empresa e foi então entregue pelo CTT Expresso e aí veio bater aqui à nossa ilha. Isto para mostrar a importância de termos uma empresa como o CTT na esfera pública a cumprir serviço público que faz muita falta à Madeira e aos Açores, e acho que aquilo que foi feito não é uma questão de berlim, é uma questão de princípio, e acho que o Pedro Nuno, ainda que não tenha tido uma intervenção direta neste caso, acho que não deve envergonhar ninguém, nem ele próprio, defender que os CTT devem estar na esfera pública. Em relação a este caso, e mais um caso, Joaquim Sousa, o que é que importa referir? Bem, Pedro Nuno Santos tem aqui um problema que é ter-se preparado durante um tempo para ser oposição a António Costa e hoje ter a sombra de António Costa sobre ele. E vamos ver, eles não se vão encontrar bem no Congresso. António Costa discursa hoje, amanhã Pedro Nuno Santos tem a sua apoteose, mas Pedro Nuno Santos depois tem o problema da postura. Pedro Nuno Santos marcava pela diferença, portanto, não era bem um social-democrata, era alguém mais que estava à esquerda no Partido Socialista e queria afirmar essa posição de ligações mais à extrema-esquerda, ou ao Bloco de Esquerda. Aliás, Mariana Mortágua veio hoje dizer que quer negociar um caderno de encargos e está disponível para isso. Agora, a grande questão, pior para Pedro Nuno Santos, é a sua instabilidade. Pedro Nuno Santos teve o problema com Alexandre Reis, onde primeiro não sabia, depois, afinal, recebeu um WhatsApp e a seguir confirmou. E agora, mais uma vez, Pedro Nuno Santos não sabia, mas afinal é capaz de haver para aí um WhatsApp onde confirma que ele teve algo a ver com isto. E esse é o grande problema de Pedro Nuno Santos. Aliás, eu acho que a garantia de Pedro Nuno Santos são os problemas que Montenegro vem a atravessar. E aí teremos o problema para as próximas eleições. É que, ao contrário do que seria expectável e que o país necessitaria, que era dois líderes fortes, com projetos específicos, que fossem capazes de atrair e esvaziar os extremos, não. Teremos dois líderes que em si próprio não dão confiança aos portugueses, numa garantia de seriedade e de consistência de alguém que decide, que é o caso neste momento de Pedro Nuno Santos, pela sua postura no governo, e também, por outro lado, os casinhos começam a envolver Luís Montenegro e que realmente não lhe permitem criar esta áurea de líder de uma oposição galvanizadora que o país precisa, que traga estabilidade, que traga mudança, que traga crescimento económico. E esse será o problema que Pedro Nuno Santos terá que mudar neste Congresso. Portanto, sair da sombra de António Costa, em primeiro lugar, e passar ao país não a defesa sistemática de problemas que foi causando ao longo da sua postura governativa, mas sim a alguém que traga propostas, porque isso foi aquilo que não ouvimos até agora no país. Porque nós podemos concordar Falar mais. com o Luís Montenegro, não foi também? Não, não falei com o Luís Montenegro. Não, do Luís Montenegro. Falei do Luís Montenegro também, que aliás disse que era um problema que neste momento tínhamos enquanto decisão. Nesta sexta-feira há um jornal nacional que põe os dois em pé de igualdade ao nível da disputa destas questões legais, e antevendo que será um pouco
esta matéria que vai marcar Os a próximos 2 meses e campanha, meio. a Aliás, campanha. Ricardo Araújo Pereira, numa crónica no Expresso também, fala um bocadinho daqueles quês e porquês que vai brincando com isto. Isto é sério. Porque é a decisão dos portugueses, é o futuro dos portugueses, isso é importante. Pedro, sobre esta matéria, tu que tiveste o condão de lançar o apelo à memória, que pelos vistos também falha Sim, mas acho que não em gente resultou. do teu partido. Acho que não resultou porque agora vou reavivar a memória ao Miguel Silva Gouveia. Oh, Vamos imaginar, aliás, fui real, infelizmente, estamos em 2011. Em 2011, o primeiro-ministro de Portugal era José Sócrates. Levou o país a descer a bancarrota, mais uma vez no governo socialista, e foi preciso chamar a Troika, porque não havia dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos. E quando chamaram a Troika, porque não tinham dinheiro para pagar os funcionários públicos, a Troika chega a Portugal e diz: meus amigos, a despesa pública está alta, têm que começar a vender empresas do setor empresarial do Estado. E uma dessas empresas era o CTT. E esse memorando foi assinado e o CTT foi vendido por 900 milhões de euros, porque era preciso, obviamente, por questões de tesouraria, pagar os nossos funcionários públicos. E isso foi assinado pelo governo socialista. E Pedro Nuno Santos, mais tarde, porque é muito fã da geringonça, os órgãos de comunicação social nacionais dizem que a compra das ações do CTT, não estamos aqui a discutir se é importante ou não que o Estado tenha uma participação em setores estratégicos, que eu até concordo, a questão aqui é o que aconteceu e a amnésia de Pedro Nuno Santos, porque a verdade é que fala-se que foi um acordo feito com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista para a aprovação do Orçamento de Estado para 2021, Ambos já vieram desmentir. Bloco e PCP vieram desmentir. Mas a verdade é que Pedro Nuno Santos, numa primeira fase, diz que PCP esse é o assunto sabia, do o Bloco não governo. sabia. Esse é o assunto do governo. Reparámos na TAP que esse já era um assunto do Ministro das Finanças, não era um assunto do Ministro da Tutela. Nesta questão, num dia era um problema do governo do qual fiz parte, Pedro Nuno Santos, chegou a ser secretário de Estado, ministro mais tarde, e no dia seguinte vem atacar o PSD, criticando a opção da privatização, quando ela estava, obviamente, no memorando de entendimento com a Troika, que foi assinado pelo governo socialista. E este, no fundo, acho que é o modus operandi de Pedro Nuno Santos, de António Costa, algum desleixo, negociação de dossiês importantes pelo WhatsApp, ninguém sabe nada, depois sabe-se de tudo. E é esta forma, muita à vontade, em alguns assuntos de interesse nacional, que indiciam que Pedro Nuno Santos não tem, na minha ótica, um perfil adequado para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Pode ter sido muito importante na juventude socialista, pode ter querido desde muito cedo e ter sonhado em ser Primeiro-Ministro de Portugal, é legítimo, as ambições das pessoas. Agora, é verdade é que está associado à ferrovia, ou à falta dela, ou à falta de investimento. Está associado à falta de investimento na habitação, está associado à questão do aeroporto. Na altura queria fazer 2 aeroportos e nem sabia qual era o investimento público que estava associado a esses dois investimentos, e portanto um conjunto de questões que não são coisas são questões importantes. São questões importantes para o país. Importantes. Questões esta questão da politiquice Já e da forma como se gera. Agora, a parte do aeroporto, Miguel, rememoro também um pouco. Vem dizer, eu concordo que o Estado tem uma participação no CTT, porque também tem a questão do serviço público, mas não é essa a questão. A questão é que Pedro Nuno Santos fez parte de um governo que teve que assinar e vendeu, aliás, foi o governo seguinte, Passos Coelho, que teve que vender, privatizar, no fundo, o CTT, e depois também há outra, quer dizer, todos nós, os contribuintes, não era que eles pagam os impostos, quis o processo de privatização, da TAP estava em curso. Depois, mais tarde, o governo socialista vem, e aí entra Pedro Nuno Santos, vem renacionalizar novamente a TAP. Custou 3,2 mil milhões de euros. Agora vamos reverter o processo e vamos novamente privatizar. Ou seja, Pedro Nuno Santos está nestes dossiês que e arrisca-se a estar continuar a estar. E portanto, não. E depois há aqui um problema também que é importante, que é está sempre dependente de António Costa. Quer dizer, António Costa é um primeiro-ministro em gestão, mas parece que ainda não é, porque devem falar os dois pelo WhatsApp,
ou por mensagens, ou por uma via direta, com fala, um minuto depois o outro fala, ou deve perguntar. António, posso falar? O António diz: olha, não fales ainda, que eu agora vou falar sobre o assunto do CTT. É E assim que depois se fala assim. processa Eu não quero acreditar que seja assim, Esse mas de Madeira. os dados relativamente a Pedro Nuno Santos, ele está sempre quer dizer, ele está sempre onde não devia estar. Quer dizer, quando há um problema, o governo socialista está Pedro Nuno Santos. Isto é verdade. certo. Não, já, Aqui, referiste aí algumas questões que importa também rememorar. Que, 2011, sim, também, o 2011, que aconteceu em 2011? que as privatizações que foram feitas pelo governo de Passos Coelho, Não, não, mas isso vinha as do privatizações que foram o feitas, governo entrou a seguir. o que constava, uma coisa é privatizar, outra coisa é os termos da privatização. Né? Uma coisa é concessionar o serviço público, outra coisa são os termos que tu concessionas. No CTT, o que foi concessionado não foi o serviço em si. Neste momento, se quiseres resgatar a concessão, todos os postos de correios, todos os edifícios, todo o imobiliário foi vendido. Sim, há uma Não é? descapitalização, há uma Houve uma descapitalização tremenda. descapitalização. E esse é um Foi um problema. erro. Um erro. Mas, se formos a falar da ANA Mas isso estava ou no da gestão memorando dos de entendimento. aeroportos, a privatização que foi feita pelo PSD, novamente Passos Coelho, Vinha Passos Coelho, de trás. Sim, mas é a operacionalização, Pedro. a forma Dependendo como tu foi colocas feito, isso no papel, para. a forma como foi privatizada a ANA, evitando ou protegendo qualquer nova infraestrutura aeroportuária que possa fazer concorrência às atuais num espectro de 60 quilómetros ou 70 quilómetros, veio condicionar fortemente a solução do aeroporto. Mas, ó, E isto é que as coisas não Miguel, são. temos É que ir preciso claro. falar, é preciso embora falar a na verdade. privatização da ANA houvesse outras nuances Há que outras, Mas, ó, Miguel, há a decisão de investimento. A Ana já disse, ou do Avanci, não é? Já diz que digam onde é que quer o aeroporto, Que eles que constroem. eles constroem. Eles Claro. constroem o Mas, ó, aeroporto, Miguel, desde que seja dentro só dos que tais 60 pequeno quilómetros. Mas pormenor o que eles muito pretendem é não fazer um Sim, novo mas há uma aeroporto, questão. querem Quando aumentar tu vais agora. privatizar o CTT, estás frágil. O Estado português está frágil porque é obrigado a vender. Que a Não está troca sempre frágil. foi. E Não quando está estás frágil. frágil, Hoje, quando, passado este tempo, mas não é hoje, é constata-se para que, trás. constata-se que o modelo austeritário que o PSD e o CDS impuseram ao país, que a Mas, governação foi PSD e CDS. mas o memorando vem de trás. E Se não houvesse então o bancarrota, Passos Coelho não se fez não nada. houvesse bancarrota, Então o Passos Coelho foi um Antes tem boi. razão aqui oh, num pormenor que O é Passos Coelho foi um fundamental. boi. Pedro, Não, atenção, não nos podemos esquecer que nos lembramos que não houve, não houve bancarrota. vamos além da Troika e outra frase-chave dessa época, de há 10 anos, que Portugal só sai da crise empobrecendo. E realmente há aqui um problema que havia uma crise orçamental. Agora, comprovadamente do caso do empobrecemos. CTT. E a verdade foi essa. Porque não foram feitos debaixo de casa. Porque aqui, o que é que a empresa concessionária dos CTTs fez? Vendeu o património e não melhorou o serviço. Portanto, como o Miguel estava a dizer, hoje a empresa está Piorou. descapitalizada. Piorou. Piorou o Pelo país serviço. todo. Na entidade reguladora, na ANACOM, vais a ver As caixas. as comparações, não são as Não, caixas, comparações. eles têm um O relatório número de. anual da qualidade de serviço das entidades que trabalham no setor da distribuição postal, neste caso. Os CTT incumprem em todas. Os atuais CTT incumprem em todas. Se isto não é a prova provada de que Portugal ficou a perder com aquela privatização, acho que mas não sei o que eu só quero dizer. saber porque é que nós tivemos que privatizar. Qual foi o Já ponto de está, partida? já está claro. Foi privatizado o Nós CTT. privatizamos, Porque nós o que é que privatizamos vendemos? no continente, mas outros não Não, privatizamos. mas Gastámos porquê? mais Não do que privatizaram. tínhamos. E quem é que gastou mais? Só Que para dizer opção? nossas. Aliás, Olha, porquê que vendemos a em REN? 2010, Porquê? neste mesmo programa, falaríamos nisso. Os aumentos exponenciais, o desinvestimento que houve o gastar por gastar que houve, a desorganização orçamental do país era tal que era expectável que isto viesse a acontecer. Eu não tenho que Isto é um defender o problema. teu governo aqui regional, mas nisso temos que reconhecer e temos que ser sérios. O memorando do resgate da Madeira, que foi assinado, foi imposto à Madeira pelo Pedro Passos Coelho, previa a privatização de Horários do Funchal, a privatização da empresa de eletricidade da Madeira e, salvo erro, a privatização de Madeira Parques e Sim, Apranas e não, e afins. não foi nada. Nada disso foi privatizado. O Estava no governo, o memorando. governo empurrou, Mas empurrando e bem. quem está na política tem que ter a possibilidade de decidir, senão o que é? Um procurador, é um boi. Olha, e boas decisões são necessárias para dois outros sectores que estão claramente em mau estado, nomeadamente a saúde, que atravessa um período conturbado, não só porque há
um acréscimo de doentes e de mortes. Este início de ano expõe essa realidade. Há um número crescente de pessoas a morrer que ultrapassa a média para estas semanas, que são sempre e ciclicamente más, mas também no sector da educação as coisas não andam melhor do que o estado de coma. Hum, Joaquim, o que é que se pode fazer e o que é que indicia este mau estado, tanto na saúde como na educação? Bem, comemoramos este ano 50 anos do 25 de Abril e realmente nesses dois setores, e juntamente à habitação, parece que voltamos aos idos de 74, 75. A saúde não consegue cuidar de todos, a educação não consegue formar com qualidade, nem consegue garantir a todos aulas, todas as aulas, aliás, os milhares de crianças pelo território continental não conseguem, não têm pelo menos professores uma disciplina, e a questão da habitação é aquilo que já falámos aqui várias vezes e conhecemos. Mas o problema não é só a falta de. O problema aqui é um termo que já foi aqui utilizado e que eu não gosto muito de utilizar, que é o abandalhar do sistema. A nível da educação, o problema mais grave é exatamente esse a nível nacional. Portanto, hoje a pergunta que se faz é para que é que serve a formação que damos nas nossas escolas se é mesmo de qualidade? E isso é problemático. Não temos professores que consigam responder às necessidades. Quando há 10 anos atrás sabia-se que o número de apresentações que iriam ocorrer levariam a que, por esta altura, houvesse necessidade de formação. Reparem só, o ano passado formaram-se 4 portugueses em professores de Físico-Química. 4. Quando o país tem necessidades muito maiores. Por outro lado, a própria ideia da escola pública. Nós temos aqui a preocupação, e isso foi com grande tristeza que vi este final de ano, a preocupação do legislador é decidir a que casa de banho é que cada um quer ir ou não vai. Em relação àquilo que é a estrutura da escola, a necessidade que a escola tem para o país, não há resposta por parte do governo. Assistimos a um ministro da Educação que antes dizia que não era possível recuperar o tempo de serviço, agora, mudando de lado, e Pedro Nuno Santos defendendo a recuperação do tempo de serviço, vem dizer que já é possível recuperar o tempo de serviço. E isto são as indecisões que nós não podemos ter na política e principalmente em setores que a indecisão vai levar a problemas ao fim de X tempo. Aqui, e bem, embora não deva ser eu a dizê-lo, mas houve a preocupação efetiva de procurar garantir quadros, manter os professores. Ou seja, perante o canto do cisne que podia vir do continente, não haver aquela vontade das pessoas regressarem. Porquê? Porque aqui tem mais estabilidade. E isso deve-se efetivamente ao trabalho do Dr. Jorge Carvalho. Por outro lado, a nível da saúde, todos nós sabemos que os orçamentos da saúde nunca chegam, e isso nunca vão chegar. E realmente, como ouvi hoje de manhã no Beatriz Ângelo, em Loures, 14 horas de espera, na melhor das hipóteses. Para doentes urgentes. Para doentes urgentes. Não é aceitável. A saúde hoje não responde às necessidades. Obviamente, a nível nacional, temos a solução do privado, para quem o tem. Mas o problema é que, como o país não se desenvolve, nós não criamos riqueza e não temos mais pessoas a poder sair do setor público e ir ao setor privado. E há até um caso que motivou uma inspeção de alguém que, chegando com uma pulseira laranja, acaba por falecer com uma alegação que me parece absurda, que é, já estava já estava em fim de vida. Mas Foi isto agora é assim. É a grande questão que se colocava, aliás, estamos lembrados na pandemia, não é? A grande questão era decidir quem vive e quem morre. Exato. Portanto, tu tens 70, eu tenho 60, olha, paciência. Vão-me tratar a mim e tu ficas para depois. E isto não pode acontecer. Isto é aquilo que um sistema de saúde, que é um dos melhores do mundo e é afamado nesse sentido, não pode permitir-se a dar aos seus cidadãos. E por isso o dizia, nós passados 50 anos parece que estamos a voltar no tempo. Isso não foi só na pandemia. Eu recordo-me que na altura da Troika, na altura de Passos Coelho, fazia-se contabilidade às despesas com o tratamento para ver, e havia uma tabela do Ministério para ver se valia a pena ou não tratar o doente. Vou dar uma dica ao Miguel. A chamada peste de grisalha, não é? Memória. Já sei há 10 anos. A chamada peste de grisalha. Tens nessa memória. Fala-se que vai ser o próximo líder do PSD. Aliás, não é neste, não é? Mas o doutor estará à espera. Ele está na calha já para Vais muito para trás. Para as próximas eleições, mas não para a frente, vê se é Passos Coelho. Não, olha para a atualidade, neste momento, o estado da saúde, para a da frente, educação. vê se Passos Coelho, sim, mas podemos falar sobre Pode dizer ao século XIX. No século XIX não havia saúde. Antes do Miguel Silva Gouveia
o estado da educação e da saúde pela voz do Pois, Pedro Coelho? da saúde, Assim ele já em responde termos em da pacote. República, todos nós sabemos, pessoas que morrem que não são assistidas, pessoas que, doentes urgentes que esperam 14 e 16 horas para serem atendidos, pessoas que fazem, que dormem ao lado do centro de saúde do dia para o outro à espera que a porta abra às 8 da manhã, isso é público, basta ter uma televisão em casa e um rádio no carro para diariamente termos relatos desses. Mas sobre a educação, e fiz aqui uma breve análise, e recentemente saíram os resultados das provas de aferição dos segundos, quintos e oitavo anos. No segundo ano, os resultados foram tão maus que as crianças fizeram as provas de português, de matemática, estudo do meio, educação artística e educação física, mas apenas na educação artística os alunos atingiram os objetivos. No quinto ano, quase 95% dos alunos revelou dificuldades na leitura e apenas 14,2% não revelou dificuldades na oralidade. Na escrita, só 17% não teve dificuldades. No quinto ano, em História e Geografia, a média de negativas foi de 97%. Educação Física é a única disciplina com resultados positivos. Portanto, somos um país de atletas. Os alunos Artistas e atletas. Os alunos do oitavo ano em Ciências Naturais, em Física e Química, mais de 70% não atingiam os objetivos. Pela primeira vez foi em formato digital, e mesmo em formato digital, quando se diz que temos que investir mais nas tecnologias, a porcentagem de alunos que revelou dificuldades foi também elevada. Os resultados do PISA de 2022, todos nós conhecemos, foram os piores de sempre, aliás, desde 2006. Tudo isto num governo, em primeiro lugar, da Geringonça, e agora, recentemente, com um governo de maioria PS, que acabou pela demissão do primeiro-ministro, cair. Num governo que antes tinha um secretário de Estado, que já era o secretário de Estado da Educação, e hoje atual secretário de Estado, atual ministro da Educação, entretanto em exercício de funções. Na Madeira, temos os nossos resultados de sempre no PISA 2022, temos a recuperação integral do tempo de serviço dos docentes na Madeira e no Porto Santo, temos professores motivados e, sobretudo, temos paz social nesta área. E, relativamente à República, é preocupante, e o Joaquim já falou nisso, a questão dos professores, e não houve o cuidado atampado para recortar novos concursos para a admissão de professores, porque Portugal é um país pequeno e só pode, obviamente, crescer se nós investirmos mais na qualificação dos nossos ativos, que são as pessoas. E isso, efetivamente, não tem sido feito. E a prova disso é que os nossos melhores estão a sair. Nós exportamos pessoas. Nós antes exportávamos vinho, cana, açúcar, e agora exportamos pessoas. E a África é que exportava pessoas. Quando eu falo exportar, no sentido, obviamente, Sim. figurativo. E nós agora estamos a exportar os nossos melhores. formatos. Exportamos os nossos melhores de borla. Nós formamos na Borla escola. não, com custo que não. Pôs borla, pôs outro. Nós vendemos outro, nós pôs borla. outros. Nós investimos Já falamos desde disso aqui. cedo, nós apoiamos nas universidades Se não ficam na nós Madeira, somos capazes. significa que a economia Nós- regional nós- não tem capacidade nós de absorver essa Nós não somos qualidade. capazes de absorver os melhores. E é preocupante. Há dias li um artigo em que, há uns anos atrás, os jovens saíam porque era outro recurso. E agora os jovens até querem sair. Querem sair, sim. Isso é Já que é parte do preocupante, pressuposto porque que veem saia. que o país não nos transmite um futuro risonho e, portanto, Não, e efetivamente os dados da educação e que não os salários são aqui positivos. são baixos. Exatamente. Exatamente, e a questão da educação tem que ser vista. Espero que um novo governo de centro-direita resolva de vez esta situação, porque a situação da educação em Portugal é catastrófica. Qual é que é? É E- pôr Não, é repor os rendimentos. é investir Sempre mais na serviço educação, às pessoas. é investir mais na educação, Mas com investir maior qual? No responsabilidade, privado? e nem sempre investir mais em mais dinheiro. É sobretudo melhores condições. É no privado? É Empurrar toda a gente para o privado. não é. É importante também continuar a apoiar o privado. Mas, obviamente, a escola pública tem que ser salvaguardada sempre. Agora, os resultados, Miguel, são estes. O teu governo, que vais hoje para o Congresso, tens uma boa intervenção para falar sobre a educação, sobre o estado da educação em Portugal. Vamos lá ver se tem. Vamos lá. Na Madeira é que o partido confunde-se com o governo. Eu vou a um congresso do Partido Socialista, não vou do governo. Vou do Partido Socialista. Sim. Na Madeira é que já dá para perceber que as coisas aqui. Bem, mas há uma- cada há vez uma menos, lógica de- Miguel, cada vez menos.
Sim, porque agora Agora já são agora três. são mais. E, Não, mas na e- verdade, e cada partido que faz parte do acordo faz congressos separados. eu vi esta semana Inês Sousa Real dizer que tanto lhe faz Montenegro ou Pedro Nuno Santos. Portanto, a única linha vermelha é o Chega. Por enquanto. Por Por enquanto, por enquanto. enquanto. Portanto, está interessante de facto De nessa. Inês Sousa Real percebe o Joaquim Sousa. Exatamente. Bom, sobre as questões que aqui o Pedro levantou, há aqui questões que não são novas. Há aqui coisas que não são novas. Eu recordo-me até do futuro líder do PSD Nacional, que quando convidou os professores a sair para ir dar aulas de português para o Brasil e para os PALOPs e portanto, na altura nem eram os jovens que iam, era mesmo quem já tinha uma formação, que não encontrava emprego em Portugal, na escola pública, porque houve um desinvestimento aí sim, visto bem no orçamento de Estado, que não é o que acontece agora. Na verdade, quando olhamos, vemos o aumento ano após ano de dotações no Orçamento de Estado para a educação, para a saúde, mas é inegável que há um problema. Inegável que há um problema e é preciso referir uma coisa, ou é preciso trabalhar para alcançarmos uma coisa que o Pedro aqui referiu e reconheço que a Madeira fez bem, que é criar alguma paz social nestas áreas. A Madeira, eu tenho alguns colegas e também amigos dos meus filhos que estão a estudar no continente, na área, quer professores, quer na área da saúde, falam da Madeira como quase o Eldorado da medicina no país, porque, pronto, quem obviamente quer trabalhar só no setor público. Porque na Madeira é o sítio do país onde são melhor remunerados os médicos e o pessoal auxiliar e os enfermeiros. Isso, obviamente, consegui-se à custa de um maior financiamento, de um esforço de financiamento, que muitas vezes não acompanha a qualidade de serviço que deveria acontecer. Isto aconteceu, nós bem recentemente nos lembramos de demissões em Catadupa, de direções clínicas, de instabilidade no hospital, de um conjunto de pessoas, de crianças que iam às urgências. Temos um caso até desses que, na altura, julgo eu, que até o Ministério Público levantou um processo de uma criança que tinha sido mandada para casa das urgências e que acabou por falecer pouco tempo depois. Tudo isto desapareceu da ordem do dia. Não quer dizer que não continuem a acontecer. A questão é a paz social conseguiu-se nestas áreas. Portanto, na saúde, na região, conseguiu-se porque paga-se bastante bem. E a pandemia ajudou a criar subsídios Covid, um conjunto de suplementos que ainda continuam a ser pagos hoje em dia, pelo que me dizem. Podem até já não ser, mas pelas últimas informações que tive, continuam a ser a zona do país onde, no setor público, os médicos e o pessoal a trabalhar na área da saúde é mais bem pago. E isso significa que o próximo governo tem a obrigação de dar melhores condições de remuneração e, acima de tudo, ter uma carreira no setor público atrativa, porque não podemos manter de alguma forma, uma estabilidade no Serviço Nacional de Saúde quando temos sistematicamente médicos em luta, enfermeiros em luta, pessoal auxiliar em luta, toda a gente na rua. Então é preciso criar aqui alguma paz. Mas também quer dizer que o atual CEO, como foi designado, da saúde em Portugal, tem tido a coragem, e outros no passado não tiveram, de fazer algumas reformas e de tentar, por exemplo, esta última reforma dos médicos de família, tentar evitar que os médicos de família tenham pacientes fantasmas ou cidadãos fantasma ao seu cuidado, ou até mesmo que as urgências sejam inundadas com casos aquelas braçadeiras azuis ou verdes, procurar que essas pessoas sejam atendidas, mas numa segunda leva, com uma chamada, com uma teleconsulta. Parece-me que é preciso ter coragem. Não estou a ver nenhum governo que isso suceda, mesmo que por alguma situação, assim, alguma anomalia do destino, venha um governo de direita em Portugal. Não acredito que o PSD
face à reversão destas medidas, porque são medidas corajosas. Agora, é preciso fazer mais, aí estou de acordo, na área da saúde. Na área da educação, passa-se também mais ou menos a mesma coisa. A Madeira, e aí não discordo, mas acho que é preciso ir mais atrás. Antes do Jorge Carvalho, eu próprio dei aulas durante 8 anos da minha vida, e a Madeira era o sítio onde os professores a nível nacional vinham vincular, porque aqui tinham muito mais facilidades. Muitos professores do norte do país, do centro, do Alentejo, vinham para a Madeira, davam aqui um conjunto de anos, sei lá, 5, 6, 7 anos, vinculavam e depois pediam transferência novamente para o continente. Isso acontecia porque nós aqui tínhamos melhores condições. E o nosso sistema de ensino aqui na Madeira tem funcionado, mas pronto, como está aqui um professor, provavelmente Leva-se bons tem. exemplos Hã? para o Congresso amanhã. Não é replicável. Não O que sei foi se tratado não é conseguimos replicável. replicar, não sei se conseguimos replicar, derramar dinheiro. Porque há aqui outras questões que é importante também falar que não se falou, que é a forma de integrar o setor privado com o setor público. Hum. Porque neste momento, por exemplo, na educação não tanto, mas na área da saúde, nós assistimos a um êxodo de profissionais para o setor privado, e a capacidade de resposta está no setor privado. Ela existe. O que aconteceu foi que o setor público deixou de ser competitivo para as pessoas. E é preciso dar essa competitividade, devolver essa competitividade, seja pela via de melhoria das carreiras profissionais, seja pela via legislativa. Mas, Não pode o mas, Estado, Mas não não só pode isso, também o Miguel. Estado, deixa-me só terminar dizendo isto, não pode o Estado estar a ser financiador sistemático à custa da perda de qualidade do Serviço Nacional de Saúde, ser o financiador Sim. de entidades privadas que só ficam com o filete, porque toda a gente sabe, se algum problema, se alguma operação corre mal, tem que ter o público perto para dar Acho que tem uma resposta. questão muito importante que, aliás, a administração pública tem que tentar resolver isso, que é, eu defendo, por exemplo, que um médico que trabalha no público, mas, por exemplo, faça 20 operações numa semana, e outro médico que também trabalha no público e faz 10 operações e tem menos atendimentos, o que faz mais, o que faz operações, o que tem mais produtividade, deveria, obviamente, ganhar mais, não é? Sabemos muitas vezes que na administração pública isso não é fácil, distinguir ou diferenciar com prémios estas situações, mas a verdade é essa. Eu acho que os médicos não ganham bem, como é óbvio, tiveram tantos anos a estudar, a especialidade, e um médico dizem que no início de carreira, mesmo com a especialidade, vai para o público, ganha 1.200, 1.300 euros líquidos, e obviamente que se trabalha mais, se opera mais, se faz mais urgências, devia haver uma forma de o setor público se adaptar para que não se assista a uma transferência de médicos do público para o privado. E outra coisa, de um ponto de vista de formação, Essa é a minha opinião. de um ponto de vista de formação, os alunos que são formados em escolas públicas portuguesas deveriam ter a obrigatoriedade de prestar serviço no Serviço Nacional de Saúde. Não podemos estar a formar, sejam enfermeiros, sejam médicos, seja quem for. seja quem for. Há um custo No que orçamento do deve haver um Estado, retorno. todos nós contribuintes Mas estamos está a condições. formar Está e que condições. depois vão para fora. Sim, mas está Mas condições também. dei há um misto de melhoria das carreiras e do Mas ponto de vista nós estamos do. aqui a falar em duas vertentes que são fundamentais, portanto, a saúde e a educação. Se nós compararmos o valor em final de carreira de um professor, estou a falar em final de carreira, não é muito diferente do médico. Independentemente do que é que seja. E se nós queremos ter bons médicos ou bons profissionais, temos que ter bons professores. Isto aqui é pescadinho no rabo da boca. E é o desinvestimento, aquilo que nós hoje chamamos em paz social nas escolas da Madeira, é em função de uma ideia, que é a ideia de recuperação do tempo de serviço. Ou seja, nós estamos melhor que o outro. Na realidade, nós temos um problema tremendo em mãos, porque também nós, na Madeira, hoje, ao contrário do quando o Miguel dava aulas, onde a média etária devia rondar os 30 anos, É muito. hoje temos uma classe profissional envelhecida que não vamos conseguir substituir. Porquê? Nós não continuamos a não ser autossuficientes em termos de formação de professores. Se eles lá são necessários, e já estão a fazer o que nós também fizemos, que era a vantagem da Madeira, ou seja, não havia horários incompletos, neste momento no continente deixaram de haver horários incompletos. E por isso vinham para cá. Vinham para cá, vinham para mais longe, vinculavam
porque era mais fácil, havia uns quadros abertos. Neste momento isso não vai acontecer. E qual é que é a questão é esta? Tem que ser agora tratado. Porque daqui a 10 anos nós vamos ter menos 60% dos professores do que temos hoje no ativo. E como é que os vamos substituir? Com a agravante que os professores não têm, por questões mediáticas, não têm tanta força, não, porque também têm 40 e tal sindicatos, não é? Enquanto os médicos não têm capacidade de fortalecer aquilo que é a escola pública. Pior ainda para nós, a escola privada não é tão forte como lá. Aliás, aqui as pessoas saem do privado para ir para o público. Lá, se tiveres um convite do público, vais. Porque a diferença salarial é realmente grande. Aqui não. Para Ao, fecho ao deste. contrário da saúde, que, desculpa só, Exatamente, ao ao contrário da contrário da saúde. saúde, que na saúde estamos Temos a um gap assistir favorável. muita gente É. nova a entrar nestas áreas e bem recentemente estive no hospital, onde fui bem atendido, e também de deixar aqui uma palavra de Sim, apreço pelo trabalho de muita gente Muitos nova jovens, na área muitos da jovens. enfermagem, na área da medicina e com qualidade e competência. para fecho deste debate, já não temos muito tempo, mas ainda dá para uma abordagem. Aquilo que faz andar a economia, o turismo, está este sector a ser tratado com pinças, com a devida atenção, ou pelo facto de andar a bater recordes, é onde deixa andar? Miguel, comece por si. Bom, a verdade é que é bom, né? Eu recordo-me há bem pouco tempo, não vou falar agora desde a da época do Passo Coelho, mas na altura da pandemia, recordo-me de muitos dos agentes turísticos preocupados que 2019 seria um ano excepcional, que é um ano excepcional e que seria muito difícil de repetir esse ano. A verdade é que 3 anos envolvidos, estamos novamente a bater recordes, eh, com muito provavelmente falta de capacidade para dar resposta como tínhamos em 2019. A pandemia veio mexer com o mercado de trabalho, levou muitas pessoas para fora do setor do turismo. As pessoas que foram, entretanto, reentrando no setor do turismo não têm as competências que tinham em 2019 e é positivo para a economia, obviamente, termos muita gente, o turismo estar a bater recordes. No entanto, é preciso terem atenção que devemos salvaguardar a qualidade do produto que vendemos. E falo não só na Madeira, como também a nível nacional. Onde vemos muitos empregados, muitos funcionários, muitos trabalhadores do setor do turismo que são recrutados ao estrangeiro, e aqui não tem nada a ver com a questão de ser ou não mão de obra imigrante, porque é preciso em Portugal saber receber, e sem os imigrantes, se calhar, não tínhamos estes números que a economia está a ter, mas, acima de tudo, é preciso capacitá-los para não criarmos experiências negativas e de degradação da qualidade do nosso produto aqui na Madeira e em Portugal. Por outro lado, também uma preocupação, porque da parte positiva, obviamente, todos conhecemos os altos, os baixos são o encarecimento do nível de vida para todos aqueles que, os residentes. Nós vamos num supermercado vamos vendo o aumento dos preços, vamos assistindo à inflação, onde é muito mais evidente no imobiliário. Qualquer dia, comprar casa na Madeira mesmo nos concelhos menos populosos, já vai sendo praticamente uma miragem e só com um milagre é que se consegue encontrar na banca financiamento para comprar casas aos preços que estão a ter, porque os estrangeiros praticamente absorvem o mercado todo e vão empolando os preços. Pedro, como é que estamos a conjugar os recordes com a necessidade de haver aqui equilíbrios, sustentabilidade e, sobretudo, perspectivas de futuro? Sim, os dados de 2023 foram bons. Aliás, uma nota da Secretaria do Turismo refere isso mesmo, com crescimentos de 15 a 20%, em período homólogo 2022, 23, 22. Temos que, obviamente, as pessoas, os turistas que vêm à Madeira, vêm porque têm um bom sistema de saúde, têm também uma segurança assegurada, têm um bom clima, vêm sobretudo pela natureza, pelas levadas, e isso para nós também é importante e estamos também a beneficiar, como é óbvio, de um outro conflito numa outra área geográfica e que, obviamente, as pessoas continuam e bem a vir para a Madeira.
o que era importante, aliás, isso tem sido feito, mas era importante que perante estes números e perante estes lucros, era importante também que se pudesse, se possível, remunerar melhor quem trabalha na hotelaria. Como o Miguel disse ainda há pouco e bem, a pandemia veio trazer um problema novo ou um despertar de uma situação que é a hotelaria trabalha muito ao sábado, muito ao domingo. Nós vamos ao restaurante ao domingo, mas há pessoas que trabalham nesse restaurante ao domingo, não estão com as suas famílias, nós vamos lá ao restaurante com as nossas famílias e, portanto, era importante, obviamente, que acho que no setor da hotelaria, sobretudo quando falo em hotelaria, falo em quartos, em hotéis. Acho que essas pessoas poderiam ganhar mais. Obviamente, isso faz parte sempre do acordo de concertação social, que, segundo sei, já foi alcançado para 2024, mas os números são positivos e, obviamente, que é o resultado do trabalho de muita gente. Tivemos também muita gente no fim do ano. Um espetáculo pirotécnico para mim foi dos mais bonitos que já assisti, com muita gente, com Vieste ver a muitos Funchal? convidados. Vim ver a Funchal, porque eu não sou como alguns autarcas socialistas Vieste ver a que Funchal? fazem sempre ou fazem em Mexico, fazem no Português. Mas no Pá, Português- portanto faz sentido, porque o Portanto também. No Português, se calhar, também faz. Abandonaste Câmara de Lobos para vir Não, ver. eu sou madeirense também, obviamente que era um Funchal, É um espetáculo. que é. Eu ainda me lembro quando Não, reclamavas não de pouco só, em Câmara de não Lobos. só o que eu reclamo é que eu acho que o Governo Regional deveria também descentralizar um conjunto de atividades culturais em alguns eventos, noutros concelhos. Portanto, muitas câmaras municipais fazem um investimento grande na ornamentação, sobretudo dos centros, das freguesias ou dos seus núcleos históricos, com orçamento municipal, e aqui no Funchal, já na atual altura, quem pagava era o governo, que era o governo do A minha PSD. altura ainda é hoje. Isto Sim, é quem pagava. troca de prendas entre Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Joaquim Sousa, também uma breve nota sobre. Não, sem dúvida, nós estamos aqui a cavalgar em dados positivos. Isso é sempre uma grande mais-valia, foi o melhor ano de sempre. Eh, a estratégia em si mesmo, há um fator que a mim parece positivo, que é o quebrar este problema que era a sazonalidade. E, portanto, estamos a conseguir manter o fluxos Sim, anuais. é casa cheia todo o ano. Exatamente, isso é uma grande vantagem. E a bom preço. Principalmente para quem vem de fora, esse é o problema maior. É que para quem está cá, se calhar não tem acesso a esses bons preços. Ou melhor, tem acesso a esses bons preços, mas não é tão bom preço. Porquê? Porque nós temos baixos salários, temos um problema maior para aqueles que cá vivem poderem também usufruir, na realidade, de tudo aquilo que a ilha pode oferecer. Mas há um percentual que tem. Aliás, basta ver quem é que frequentou os 30 de dezembro na hotelaria madeirense para perceber que Basta olhar para as fotografias. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas a verdade. há gente com dinheiro para Há, gastar. há gente com dinheiro, mas depois há gente que não tem dinheiro também. Claro. E aqui temos o problema, temos uma sociedade equilibrada, temos que encontrar a forma, não do assistencialismo de ir buscar a roupa, a telha, o cimento, o cabaz, à junta de freguesia, à Câmara ou à Casa do Povo, mas que as pessoas não tinham necessidade disso. Isso só uma condição, como o Pedro estava a dizer, é pagando bem às pessoas. Essa é a forma de desenvolver equitativamente toda a situação, até porque depois temos um outro problema, porque assim, os nossos jovens por mais que venham a ter o seu emprego, aos preços proibitivos do imobiliário nunca vão alcançar a possibilidade que os pais tinham de ter casa própria e que eles hoje não conseguem responder, nem sequer para alugar. Até porque o aluguer também passou de cerca de 880 euros para 1.200 euros mês. Portanto, importa criar condições de manter o ciclo, mas não matar o ciclo. O Pedro falava na questão das levadas, na questão da natureza. Nós temos que manter aquilo que as pessoas procuram, aquilo que temos para vender. As pessoas vêm por isso, As por pessoas vêm por natureza. isso. Não vêm por passear na cidade, nem para ir ao shopping, nem para ir nada disso. Portanto, nós temos que ter aqui uma estratégia que mantenha a beleza da ilha e preserve qualidade de vida e tradição. E nem vêm para o teleférico do Corral das Freiras. Também não vem. Não Bem, existem. Isso é outro Isso. tema que não é para aqui chamado desta semana. Até Esta senão o Ricardo ia dizer que sabia de falar desses assuntos, pá. teleféricos percebe a malta do PAN. Para fechos mesmo desta nossa primeira conversa do ano, fica uma curtíssima resolução, se é que há, Pedro. Sim, uma muito curta. Recentemente saiu uma sondagem em que refere que, relativamente às eleições europeias,
a extrema-direita poderá ser a segunda força no Parlamento Europeu. Portanto, isto é preocupante e merece uma reflexão, sobretudo dos partidos mais tradicionais, porque é que a extrema-direita está a crescer tanto, não só na Europa, e também, obviamente, já chegou a um país europeu que é Portugal. Resolução de Bem, ano novo. resolução de ano novo. Eu trouxe um problema e uma solução, como nós combinámos. O problema tem sido a comunicação social e aquilo que se está neste momento a passar no grupo Global Media, lamentavelmente com salários em atraso e demissões em bloco. Uma solução seria, eventualmente, criar um cheque jornal, exemplo do que existe, o cheque livre, para que todos os cidadãos possam contribuir para a comunicação social da mesma forma. Essa seria uma boa medida, melhor que a minha, garantidamente. Até porque eu trago a preocupação que o Pedro traz, não só a nível europeu, mas também noutras latitudes. Tivemos Milei na Argentina, perspectiva-se Trump, e acho que há aqui uma situação que era importante de criar, de desenvolver, que é uma questão de cidadania. Nós temos na escola educação para a cidadania, mas não nos habituamos a ser cidadãos. E esse é um problema preocupante para este ano. Portanto, resolver o problema da extrema-direita e dessas extensões. Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia, Pedro Coelho, foi um gosto começar o ano a debater assuntos da atualidade convosco. Voltaremos daqui a 15 dias, fiquem bem.